A gente vem com a análise da Luísa Martins, o Pedro Venceslau também em tela. Luísa, eu vou começar. E Clarissa, eu não sabia se Clarissa já tinha ido, ainda estava com a gente. Muito bem, estão todos comigo ainda. Luísa, eu vou começar contigo, porque a gente tinha uma expectativa de que essa decisão do ministro Luiz Fux fosse só no ano que vem, podendo até ser antecipada ali para janeiro, né? Mas que fosse demorar ainda, até que ele fosse rodar com outras audiências públicas, trazer novos técnicos para ouvir um pouco mais. Mas o que na sua avaliação fez o ministro decidir com tanta antecedência, ou melhor, com a antecedência inesperada sobre esse assunto? E o que muda, Luísa? Hoje cedo, né? Claro que eu fui consultar nossa Luísa Martins, porque lendo ali a decisão por alto, dava a entender que pouca coisa mudava diante do que já estava sendo feito na regulamentação. Luísa, eu queria que você explicasse exatamente no que mexe o ministro Luiz Fux com a decisão de agora. Vamos lá, Tainá. Mais do que uma decisão liminar antecipada, foi uma espécie até de recuo, porque o ministro inicialmente havia dito que levaria esse caso diretamente para o plenário sem necessidade de dar uma liminar, né? De conceder uma decisão individual ali para derrubar de maneira mais emergencial a lei das bets. Mas o ponto de virada que você perguntou, Tainá, foi justamente os depoimentos que foram colhidos ao longo desta segunda e desta terça-feira nas audiências públicas que foram convocadas pelo ministro Luiz Fux, justamente para tentar pegar ali as percepções de vários setores da sociedade a respeito do impacto do mercado de apostas na sociedade brasileira, desde os impactos na saúde mental até os impactos na economia brasileira, a questão da tributação, na economia doméstica, o comprometimento de renda da população, especialmente dos beneficiários dos programas sociais, a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma preocupação também no âmbito dessa questão das apostas. E o ministro Luiz Fux ontem, na verdade ontem e anteontem, ele já havia dito que, apesar de vários pontos ali não terem consenso entre os expositores da audiência pública, um ponto foi comum entre todos esses participantes, que foi justamente a preocupação com a falta de regulamentação. O Ministério da Fazenda, ele editou algumas portarias, mas as portarias só entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. E na decisão de hoje, depois de ouvir essas preocupações a respeito da falta de regulamentação, o ministro Luiz Fux decidiu que 2 pontos dessa regulamentação, que passaria a valer apenas de 2025, devem ser aplicados desde agora. Primeiramente, a mais imediata é a questão da publicidade, Tainá, e aí é o que o que está escrito aí na tarja, né? O ministro Luiz Fux, ele quer que a publicidade envolvendo o mercado de apostas, ela seja semelhante ali ao que é aplicado hoje a questão do cigarro ou mesmo da bebida alcoólica, com um alerta bastante claro de que é proibido, né, o uso dessas plataformas de bets por menores de 18 anos. E essa portaria também prevê a proibição de colocar um público de crianças e adolescentes como público-alvo das propagandas e também impedir a veiculação de anúncios em sites que sejam, por exemplo, bastante utilizados pela audiência menor de 18 anos. Então, vamos colocar assim, a gente estava falando aí do celular nas escolas, né? Então, aquele site Nova Escola, por exemplo, um site de consulta de conteúdo, que normalmente é acessado por uma faixa etária aí de crianças e adolescentes, não vai poder veicular anúncio de bet nessas plataformas. Isso é só um exemplo que me ocorreu agora, mas é o que já consta na portaria do Ministério da Fazenda, que passaria a valer a partir de 1º de janeiro e que o ministro Luiz Fux entende que não dá mais para esperar e aí com isso deu a liminar para que já tenha validade a partir de agora. O outro ponto, Tainá, ele exige um pouco mais de proatividade, digamos assim, por parte do próprio governo federal, que é a questão uma questão que envolve ali um ato ali do governo para tentar verificar se o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, ou de outros benefícios sociais, está sendo utilizado para apostas. Então, o ministro Luiz Fux determinou que haja um mecanismo, que o governo crie um mecanismo para que o uso desse dinheiro do benefício social não seja destinado às bets. Isso exige, claro, aí não é tão imediato, porque exige uma articulação aí de criação de uma plataforma, algum mecanismo de monitoramento por parte do governo federal.